estamos com Yuri Benítez, diretor de turismo do Parque Tecnológico Parquetec de Itaipu, dessa gigante Itaipu. Yuri, Itaipu, a gente vê essa água imensa, né? É um mar de água doce aqui. A gente pensa imediatamente em energia, uma obra monumental, né? Uma obra que nos orgulha de brasileiros, de paranaenses. Eu não sou, mas gosto muito desse estado daqui. E a gente pensa em energia. Agora, tecnologia, um parque tecnológico. O ITA tem um parque tecnológico para a indústria aeronáutica. Vocês, esse parque tecnológico aqui de Itaipu, qual é o objetivo? Ter faculdade de engenharia elétrica, mais que isso? Explica para a gente. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, é sempre um prazer estar com os amigos da Náutica, sempre uma boa oportunidade da gente apresentar justamente o que é o Parquetec. Então sempre nos orgulha poder falar de algo que para nós, né, é tão grandioso, que é a construção da usina de Itaipu e como a sua construção, o seu resultado pode auxiliar na vida das pessoas. Então o Parque Tecnológico foi criado em 2004, né? A gente tem aí 20 anos da criação do Parque Tecnológico, numa estratégia de manter, né, nessa usina de Itaipu, que foi construída com as melhores mentes, as melhores tecnologias da época, manter essa usina em funcionamento, manter essa usina moderna. Então, como no oeste do Paraná, onde nós ainda tínhamos uma universidade, uma academia muito frágil, sem tantos cursos, sem tantas graduações, como a gente, com dificuldade de atrair pessoas para morar, né, para essa região, como a gente conseguiria que os atores daqui, o cidadão daqui, o munícipe daqui, pudesse potencializar, né, toda essa inteligência. Então, em 2004, Itaipu cria o Parque Tecnológico Itaipu. O parque foi criado num espaço onde serviu de alojamento para os homens que construíram Itaipu. Olha só. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade muito pequena, estamos falando aí de pouco mais de 30 mil habitantes, e na obra de Itaipu trabalharam mais de 100 mil homens. Puxa. Só durante o pico da obra, simultaneamente, a gente pode falar aí de 40 mil trabalhadores. Então foi um boom demográfico gigantesco, obviamente a cidade não comportava tudo isso, foram construídas algumas estruturas. Foram 3 bairros construídos para os barrageiros, né? O barrageiro é o cara que constrói barragem, né? É marceneiro, pedreiro, eletricista, né? De modo generalista, mas valorizando muito a função. A gente usa esse termo barrageiro, é um termo que orgulha quem foi e a gente que assiste a história, é um termo que a gente gosta. Bacana. Então foram 3 vilas construídas e um alojamento, um complexo de 15 blocos, onde viviam 10 mil homens, né, trabalhando nesse espaço. Esse espaço, obviamente, depois da construção ficou abandonado, e aí por uma diretriz, né, do governo de fortalecimento da ciência, de fortalecimento da educação, esse espaço foi todo reformado e passou a abrigar o que hoje é o Itaipu Parquetec, o Parque Tecnológico de Itaipu. Então, o que é um parque tecnológico, né? Qual é a nossa função e o porquê, né, Itaipu criar o seu parque tecnológico? Sim. Na essência, nós somos a conexão do que a gente chama de tríplice hélice. São 3 hélices, né? A academia, que são as universidades, o setor público, o setor privado. Na evolução de todos esses estudos, né, isso é uma diretriz econômica de desenvolvimento, tem uma 4ª hélice, que é a sociedade civil organizada. Então, para que essas 4 hélices funcionem, se conectem, né, elas possam ter essa interação, é que a gente cria espaços como esse, que é o Parque Tecnológico. Então, nós somos uma fundação privada, sem fins lucrativos, que a gente tem a função primeira, né, de gerir esse espaço e fazer com que esses atores se conectem. Quando a gente olha, você bem destacou, todo o potencial de Itaipu, toda a inteligência ali instalada, todo o vanguardismo que houve, né, para a construção de uma obra, né, deste porte, principalmente naquela época, a gente tem muita inteligência armazenada ali. Então foi uma forma da gente utilizar todo esse conhecimento, toda essa expertise, todo esse know-how e desenvolver o território por meio, primeiro, das capacitações. Então, por exemplo, né, em termos práticos, quando foi criada a Unioeste, nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nos cursos de engenharia, os professores eram funcionários de Itaipu.
que eram cedidos para poder fazer a capacitação dos alunos. Que legal. Então é nesse universo hoje que a gente interage, temos mais de 20 anos de história e agora, né, cada vez mais trazendo isso para a comunidade, transformando em bem-estar social. Então eu entendo que todo esse know-how vocês estão pondo no Parktec, entendo também que o Parktec vai trazer gente para continuar todo esse trabalho magnífico de Itaipu, né? Isso, hoje a gente já tem um fenômeno. A usina foi construída em uma época onde as tecnologias, principalmente as informáticas, elas eram bastante incipientes. Sim. Então hoje, por exemplo, a gente tem a usina toda modelada em 3D, a nível de parafuso. Nós temos simuladores onde a gente consegue fazer a análise, né, dos materiais. Com isso, nós criamos um centro, que é o Centro de Segurança de Barragens. Esse centro, além de atender Itaipu, toda a segurança da infraestrutura, da edificação de Itaipu, ele também extravasou e hoje atende outras usinas, inclusive, né, a construção de projetos para outras usinas. Então é como a gente pega todo esse conhecimento, né, e valida ele para que ele não se perca, ao contrário, né, a gente consiga aprofundar. Como se fala, na educação é tudo, né? Vocês poderem participar, comentar e divulgar tudo isso é muito importante. Agora, você é diretor de turismo. A gente vê aqui, vê água, lindo, maravilhoso, a gente pensa em energia. Como é que é o turismo aqui? O turismo é um fenômeno interessante, né? O turismo, nessa lógica de deslocamento de pessoas, ele sempre tem um fato de curiosidade, que é o que desperta. Então a primeira coisa era a grandiosidade da obra, né? Todo mundo duvidava, alguns não entendiam o que era isso, né? O que é uma usina, né? Para que funciona isso? Quando vinham, principalmente os primeiros pesquisadores de solo, de sondagem, com equipamentos um pouco mais complexos, as pessoas, né? A gente fez um documentário recentemente onde um dos moradores relata: eu imaginava que eram alienígenas, estavam caçando ET, era alguma coisa nesse sentido. Então a curiosidade é algo que movimenta muito as pessoas, ela faz com que as pessoas se desloquem. E nisso a gente tem aí o primeiro movimento do turismo, o turismo científico, o turismo educacional. Hoje a gente categoriza assim, mas claro, naquela época eram os curiosos, que queriam saber o que seria construído, como estava a construção. Então a Itaipu foi construída já com alguns mirantes de observação, onde a própria obra podia ser acompanhada por grupos de estudantes, grupos de engenheiros, enfim, numa dinâmica, né, que ela pudesse ser apresentada. A obra concluída, vem a segunda fase da curiosidade. Como ficou tudo isso? Como é essa maior geradora de energia elétrica do mundo? O que é isso? Então a Itaipu começa a estruturar e profissionalizar o seu turismo. Nós entramos primeiro com toda a lógica de atendimento, isso feito ainda direto pela usina, isso desde o início, antes das fundações. E num passo final, agora em 2007, nós profissionalizamos isso também por meio da Fundação Parktec, do Itaipu Parktec. Então hoje, toda a gestão e operação do atendimento turístico de Itaipu é feito pela Itaipu Parktec. Por quê? No nosso modelo de financiamento do Itaipu Parktec, que é um modelo baseado no Instituto Fraunhofer, que é o Instituto Alemão, parte do orçamento precisa vir de serviços especializados. Então nós temos um terço que vem do incentivo público, que nesse caso a Itaipu que assume esse papel. Sim. Um terço que vem de projeto cooperado, ou seja, são projetos que não ficam recursos, não geram resultados, mas eles geram riqueza intelectual ou riqueza econômica. E essa fatia, que é onde a gente atua no turismo, que são os serviços. Então nós ficamos de 2007 até 2023 focados no turismo com essa gestão, essa operação e fazendo uma ou outra inserção pontual no território. Quando essa nova gestão assume, entende que toda essa expertise que já estava ali no turismo, até por conta de nós já termos ganho diversos prêmios sobre o nosso modelo de operação, sobre a qualidade da operação, entende que isso poderia e deveria ser extravasado para o território. Nós estamos numa cidade turística, por conta das maravilhas naturais que são as cataratas. Nós estamos numa região turística, por conta do próprio lago de Itaipu. Então, o nosso diretor, como economista, entendeu que o turismo, como fenômeno econômico, ele pode auxiliar na geração de emprego e renda. Com isso, a gente cria essa diretoria de turismo, que aí extrapola essa atuação. Então, imediatamente, a gente passa a fazer a gestão também do mercado público de Foz,
Foz do Iguaçu não tinha mercado público, foi inaugurado essa semana, inclusive, né? Dia 26 foi inaugurado o mercado público de Foz. A gestão está com o Itaipu Parktech e a gente começa a fazer essas atuações também no território, sempre no sentido de gerar emprego e renda por meio da atividade econômica do turismo, agregando inovação, tecnologia e sustentabilidade, que aí são os eixos da nossa atuação como Parktech. Muito legal, né? Então, é que começou, quer dizer, o turismo veio naturalmente para ver a usina. Eu, como engenheiro civil, estive aqui há 40 anos atrás, terminando a faculdade, claro, obrigatório, né? Ser engenheiro no Brasil, ver uma obra dessa. Quer dizer que eu te chamei de curioso, então, sem saber. Eu já tive faz muito tempo. Mas o turismo, nossa, conforme você bem falou, a gente vem para ver essa maravilha de concreto, essa usina, né? Essa obra fenomenal. A gente veio para aquilo. Agora, só, esse era o nosso turismo, né? Quase um turismo técnico, mas curioso. Só que agora a gente vê esse lago imenso. Imenso. Né? Quer dizer, agora o turismo abriu, né? Estamos aproveitando essa água, né? Isso. E esse é o grande foco nosso. A Itaipu, quem já visitou, sabe disso. Quem não visitou, né, que tenha a oportunidade, que busque e vai entender o que eu vou falar quando visitar. Você sabe bem disso. A Itaipu impressiona pelo tamanho. Mas quando a gente chega no topo da barragem, que a gente identifica o tamanho do lago, aí ela se torna ainda maior. Que você vê um oceano de água que aquele paredão represa. Então aquela sustentação, aquela força toda segura toda essa água. Desde a sua constituição, o Itaipu sempre teve a preocupação com a questão ambiental. Então hoje nós temos programas que são vanguarda e referência para o mundo. Um deles é a nossa faixa de proteção, que vai margeando todo o lago de Itaipu. É uma faixa com 200 metros de extensão por todo o lago de Itaipu. Então isso fez com que a gente tivesse e mantivesse essa água durante muito tempo preservada, né? O uso do lago também preservado. Nesse entendimento de que o turismo ele é um agente de promoção, para nós o turismo sempre é agregado à palavra sustentável, né? Não existe outro modelo de turismo para nós que não seja o sustentável. Num avanço de discussão, onde hoje a gente já fala de turismo regenerativo, né? Como que o turismo pode ajudar a recuperar espaços, a recuperar biomas, né? A reintroduzir espécies, nós olhamos para essa imensidão do lago de Itaipu e a gente identifica que é possível fazer o fortalecimento e o desenvolvimento do turismo náutico, olhando para o lago. E aí é onde a nossa história também se cruza, né? Nós criamos um fórum, que é o Fórum de Turismo Náutico do Lago de Itaipu. Esse fórum surgiu por meio da provocação do primeiro Boat Show. Quando nós trouxemos o Boat Show para cá, foi numa estratégia de começar essa discussão do que é a náutica. Paralelo ao Boat Show, nós temos o Congresso de Náutica. E durante o Congresso, no ano passado, né, numa discussão com os prefeitos, num debate, né, a gente entende que as iniciativas que até então foram feitas pelos municípios, elas nunca seguiram adiante porque elas eram muito isoladas. São 16 municípios, só do lado brasileiro, fazem margem com o Lago de Itaipu. Cada um fazendo sua iniciativa, tendo sua ideia, mas nunca de uma forma integrada. Então a gente discute que talvez, né, a grande chave é a integração. Então para que essa integração aconteça, a gente sugere a criação do fórum. Por sorte, foi acatado. Em um período muito curto, em 2 meses, esse fórum foi criado, foi constituído e já começou a avançar aí esse trabalho cooperado entre os municípios. Fizemos 3 missões técnicas, 4 reuniões de trabalho, encomendamos um guia náutico que lançamos agora em parceria com a Náutica na edição e na abertura deste Boat Show, do segundo Boat Show. Com a Marinha fizemos uma grande parceria para a estruturação da Carta Náutica, com a Itaipu o estudo todo de hidrodinâmica do lago, e agora a gente avança para a constituição de um master plan do Lago de Itaipu. Qual é a ideia? Que a gente tenha os espaços de descida dos barcos, né? As rampas, são hoje infraestruturas que nós temos que são deficitárias, o espaço de guarda e manutenção desses barcos, que são as marinas, nós também não temos essas infraestruturas hoje. Só temos o Yacht Club aqui em Foz, né? Nós temos em Foz só um Yacht Club. Aí nós temos, são 14 prainhas no Lago de Itaipu, que são as áreas de balneário. Tá, essas prainhas têm rampas? Nem todas têm rampa. E nem todas que têm rampa, a rampa atende às questões de oscilação do lago. Sim. Então, olhando para toda essa infraestrutura básica, a gente entende que precisa ter esse olhar integrado.
E quando a gente avança no sentido da experiência, de o que vamos navegar e por que vamos navegar, né? Obviamente que o espaço é lindo, mas para navegação a gente precisa de abastecimento. A gente precisa também ter um ponto, né, de chegada. Então aí entra esse olhar aí da infraestrutura. Então, instalação de restaurante, serviços, né, pontos de abastecimento, ponto de parada, ponto de contemplação. Então, Bacana. né, a ideia toda da construção desse master plan, que nós avançamos agora por meio do fórum, né, começamos essa construção. E a ideia, né, é que a Itaipu possa entrar, a partir de agora, com toda a questão de legislação, da cessão dessas áreas, porque toda a margem é de Itaipu, então que a gente possa trabalhar em qual é a melhor modelagem de cessão desses espaços, e depois, claro, a Itaipu com seus diversos programas de investimento. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, ano passado foi lançado o programa Mais Que Energia, foi 1,2 bilhão de reais, para as prefeituras fazerem os seus projetos. Lançamos esse ano 400 milhões de reais, né, para que a iniciativa, o terceiro setor, possa também captar recurso para investir em infraestrutura. Então a ideia é que esse recurso também possa ser potencializado. A gente apoia na questão técnica, apoia na questão de projeto, e depois, né, tendo recurso e tendo a estrutura, que essa integração aconteça, que os barcos comecem a circular e que essa dinâmica toda, né, econômica, ela potencialize a nossa região. Que bacana, hein? Então a gente vê aqui que a energia é nossa, a energia de Itaipu é nossa. E agora a água é nossa também. Com todo esse desenvolvimento, essa injeção de capital, a energia, né, graças à energia, a cultura, a educação, agora está sendo também abrangindo, né, expandido para a água. Então, esse programa é magnífico. Todas as 16 cidades lindeiras vão ter um desenvolvimento náutico que é altamente, socialmente falando, economicamente falando, é altamente benéfico para todos. Muito legal. Parabéns, Yuri, parabéns, Itaipu. Obrigado, e eu espero que na terceira edição do Boat Show a gente já traga resultados dessa nova parceria que nós fizemos agora na área da náutica, que é o desenvolvimento do barco a hidrogênio. Então nós temos aí uma história de mais de 10 anos de estudo de hidrogênio, né, no Parque Tech, e agora a gente quer trazer isso para o universo náutico para cada vez mais garantir a sustentabilidade do setor. Quer dizer, energia elétrica e também hidrogênio, que é o futuro, né? É o futuro. O hidrogênio. Então eu espero que a gente vê que Itaipu não fica parado. Não. A missão de Itaipu é gerar energia por meio da energia hidrelétrica, que é uma energia limpa, claro, e renovável, mas que a gente possa fomentar novos estudos e novas matrizes para ter uma matriz 100% limpa e nacional. Sim, então, e o hidrogênio precisa de energia para fazer o hidrogênio, né? Exatamente. Então eu espero que a nossa terceira edição do Boat Show já seja para trazer aí quais são as novidades desse projeto que a gente está iniciando agora. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado.